O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. No dia de hoje nós estaremos abordando a questão dos direitos humanos no Brasil e na América Latina com um convidado especial, o deputado estadual Tadeu Venere. Tadeu Venere, que é deputado do PT e presidente da Comissão dos Direitos Humanos e da Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Tadeu, é uma satisfação recebê-lo no programa América Latina Viva, né? Justamente você que tem uma larga trajetória, né, de militância social, militância política, né? Eu gostaria que, além de saudá-lo, evidentemente, nos falasse um pouco desse desafio, né, da cidadania, da participação política e social, você que faz parte no sistema representativo democrático brasileiro, né, que nos trouxesse um pouco da sua reflexão a partir da sua trajetória, da sua experiência e dos desafios que o Brasil e a América Latina enfrentam nesse domínio aí. Eu primeiro agradecer a lembrança, né, e é sempre uma satisfação poder vir aqui. Eu acho que a gente, quando fala em direitos humanos, né, nós temos, no Brasil e no mundo, mas especificamente no Brasil, na América Latina, nós temos alguns viés que muitas vezes são colocados e que são colocados de forma equivocada. Um deles é achar, e eu falo porque eu também pensava muito parecido com isso até um tempo atrás. Depois que eu passei a presidir a Comissão de Direitos Humanos, a gente sabe que direitos humanos são direitos fundamentais. E são bastante amplos. Hoje nós trabalhamos, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos, com a plataforma DESCA, que é a plataforma da ONU, que são os direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, ou seja, todos os direitos, né, que em tese o ser humano deveria ou deve ter para desenvolver-se plenamente, são considerados pela ONU e também por todas as entidades que trabalham com direitos humanos como direitos inalienáveis do cidadão. Nós temos um levantamento feito pela Anistia Internacional e por vários organismos nacionais e internacionais sobre a situação de violação de direitos no mundo todo e na América Latina especificamente, no Brasil e obviamente que aqui no Paraná não é diferente. Aquilo que mais me chama a atenção é que muitas vezes nós temos um foco, Dimas, que é muito presente na questão prisional, pela população principalmente. A população, quando ouve falar em direitos humanos, ela automaticamente remete a situações que envolvem o sistema prisional. Talvez porque o sistema prisional seja justamente no nosso país, na América Latina, né, mas no nosso país é um dos sistemas mais perversos que nós temos no mundo todo. Não ressocializa ninguém, 80% das pessoas que estão lá são reincidentes. Há uma confusão muito grande que as pessoas fazem entre os crimes que são cometidos e as penas que são imputadas a esses crimes. E aí, obviamente, que na sequência, como que elas devem ser pagas. Eu sempre falo que a pessoa que é apenada, ou a pessoa que está cumprindo pena, ela tem, pena dela é privação de liberdade. Privação de liberdade. Não é uma cadeia que cabem 30 pessoas com 180, não é uma comida estragada, vendida por um preço de comida boa, mas servida de forma estragada, o que gera muito lucro para as empresas que vendem comida para os presídios. Não é o processo de espancamento, de violência dentro dos cárceres. Agora, o sistema prisional, eu faço aqui um parênteses, ele é uma fonte de ganho muito grande. Preso dá muito dinheiro. Eu sempre falo que o preso dá muito lucro. Por isso que é difícil resolver o sistema prisional. Diferente do que a Holanda fez, né, quando ela começou a debater um sistema diferente de prisões. A Holanda era o país que mais prendia na Europa até alguns anos atrás. Hoje a Holanda é o país que mais tem vagas no sistema carcerário. Porque ela começou a ter uma outra visão, que é a visão restaurativa. Quer dizer, ao invés de você ter a cadeia como única punição, ou a privação de liberdade como única punição, você tem penas alternativas. Mas, a parte disso, eu diria que esta é a ponta do sistema. Certo. Até chegar lá, você tem privação de direitos
de crianças e adolescentes, desde o direito a ter uma educação adequada, uma casa adequada, direito a ter uma alimentação decente, a ter condições de frequentar, porque eu sempre falo que os CMEIs, que são as creches, que depois passaram a chamar CMEI, o Centro Municipal de Educação Infantil, eles não são um direito dos pais, como muitas vezes se confunde. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, mas não adianta, fulano de tal tem 4 filhos, os 4 estão na creche e ela fica dormindo em casa. Mas a criança não tem culpa disso. Claro. Então, desde destas privações de direitos, até as violações que nós vemos mais comuns, né, que são infelizmente comuns, mas que são corriqueiras. A violação sexual, o assédio, processo daí de violações de condições de trabalho, de violência contra pessoas idosas. Então, acho que a Comissão de Direitos Humanos ela tem uma gama muito grande de ações. Sim. Agora, nós trabalhamos com alguns focos, né, específicos. Nós vamos, logo no segundo bloco, Tadeu, entrar no mérito das suas práticas em relação à presidência e da comissão e os casos que vocês estão analisando. Eu gostaria de, nesse primeiro bloco, ainda explorar alguns aspectos mais conceituais, porque eu acho que é muito importante refletir sobre a questão dos direitos humanos. E você apontou, eu acredito, duas dimensões muito importantes. Uma que está ligada à percepção da sociedade sobre o que é um direito. E você apontou aspectos, talvez limites, que apresentam uma visão negativa dos direitos humanos. Né? E, por um lado, então acho que eu gostaria que você refletisse sobre como, digamos, superar esses obstáculos no entendimento dos direitos humanos e também um tema que você indicou, acho, da maior relevância, é a relação entre a apropriação do público, o privado, nessa relação Estado e sociedade, né? E nos serviços, a questão carcerária que se apontou aí como ganhos. Porque muita né? gente, Dilma, desculpa me interromper, muita gente acha que o modelo americano, e agora vai ser o modelo mineiro, de administração do presídio é a solução. Certo. Você terceiriza o presídio, você entrega o presídio para uma empresa privada, ela constrói, ela administra, ela serve alimentação, ela põe segurança e ótimo, está tudo resolvido. Primeiro que não está resolvido, claro. Porque isso aí não é gratuito. Claro. O Estado vai pagar, ele vai pagar caro por isso também. Segundo que esse sistema, ele gera, e isso tem acontecido nos Estados Unidos, não é por acaso, os Estados Unidos tem hoje em torno de 2.800.000, 3 milhões de presos diretamente no sistema, e cerca de 5 milhões que são acompanhados. Muito jovens, né? E negros. A maior parte. Mas no Brasil também, né? Também. No Brasil eu só diria que, bom, no Paraná, não sei a situação no Brasil todo, mas no Paraná nós temos uma peculiaridade. Nós temos, diferente do que se diz, que são negros que estão nas nossas penitenciárias, nas nossas cadeias, mulheres e homens que estão nas cadeias são pessoas, na maior parte brancas, talvez pelo perfil da nossa sociedade também, mas são empobrecidos, né? Quando a gente fala de negros, são pessoas empobrecidas, mas são pessoas brancas, mas entre 18 e 25 anos de idade, com uma situação que me choca muito. Pelo menos a metade dessas pessoas não deveriam estar lá. Começa por aí, não deveriam estar lá, porque são pessoas que, eu dou exemplos, tentativa de furto de celular. Tá. Tentativa de furto de celular. A pessoa fica 6 meses aguardando uma audiência com o juiz para entender que há uma insignificância naquele ato e libera. Pessoas que, na sua maioria, são presas por tráfico, 3 gramas, 4 gramas, 5 gramas de maconha, cocaína ou crack. 5 a 11 anos de cadeia. No sistema prisional, mais da metade das pessoas hoje têm penas, e elas são depois, obviamente, essas pessoas acabam voltando para o sistema, têm penas que não precisariam ser cumpridas dentro do sistema prisional. Mas o sistema prisional, volto a dizer, dá dinheiro. Você criar a sensação de insegurança faz com que nós tenhamos, por exemplo, no Brasil hoje mais, em número, né, mais pessoas fazendo segurança patrimonial privada do que todo o aparato de segurança pública que nós temos. Toda a Polícia Civil, Militar, Federal, Exército, nós temos menos do que temos na segurança privada. Isso aí é um biombo. E aí é claro que isso aí faz com que as pessoas vejam nisso um nicho. Então, quando eu falo da privatização dos presídios, os americanos começaram a fazer isso e você instalava em um determinado local um presídio, construía o presídio, recebia, obviamente, todos os trâmites legais, né? Construía o presídio e dentro dele uma fábrica. E aí você recebe presos com aquele perfil. Quer dizer, a mão de obra, a exploração da mão de obra levada ao extremo.
Claro. As pessoas falam, o preso precisa trabalhar. Eu concordo, o preso precisa trabalhar. Uma atividade. O preso né? precisa estudar, o preso Claro. precisa trabalhar, o preso precisa ter remissão de pena. Nós temos presídios, como é o caso de Francisco Beltrão, onde 70% trabalho e estudo. Isso é importante. Agora, nós temos um sistema judiciário que prende por qualquer coisa, mas prende pobre. Certo. Por que prende pobre? Primeiro porque nós não temos defensoria pública, que é uma falta de direito. Direitos humanos é um absurdo que no Paraná nós não tenhamos, depois de 2 anos de promulgada, de sancionada a lei, nós não tenhamos um defensor contratado. Certo. Nenhum. Nós não temos um sistema judiciário que seja permeável. As pessoas sempre se assustam muito quando eu falo isso, porque eu falo assim, talvez o sistema judiciário seja o sistema menos transparente que nós temos, porque é muito difícil enfrentar o sistema judiciário. Todos temem o sistema judiciário. Não é no Paraná, não é no Brasil, é no mundo. E é histórico. Os juízes são quem decidem a vida das pessoas. Nós temos um sistema político que é absolutamente viciado, na maior parte das vezes envolvido, não só o sistema político, mas ele também em corrupção sistêmica. E isso faz com que as pessoas tenham uma visão extremamente patrimonialista. Então, na maioria das vezes, se você for olhar, as pessoas que estão encarceradas por crimes contra o patrimônio. Agora, é claro, né, Dilma, que se você pega nisso a violência contra a criança, contra o adolescente, que é comum, vem uma discussão que, a meu ver, é totalmente equivocada, de redução, vem agora, Certo. de redução da maioridade penal. Eu até comento que eu acho que é uma discussão interessante, que poderia ser reduzida a maioridade penal para 6 meses. Nascia, olhava, achava, não, esse aqui tem um perfil criminoso, pronto, joga fora. Falei isso na Assembleia, bota no forno, acabou. Parece que algumas pessoas pensam isso. Porque antes de você pensar em reduzir a maioridade penal, acho que tem que dar condições para que essa pessoa que vive na rua, que é espancada, que não tem casa, que não tem família, que não tem nenhuma condição, absolutamente nenhuma, possa encontrar um motivo para que a sua vida possa ser uma vida razoavelmente decente. Ok, Tadeu, nós vamos aprofundar esses aspectos aí logo depois do nosso intervalo. Estamos retornando com o programa América Latina Viva. No dia de hoje estamos apresentando a questão dos direitos humanos no Brasil e na América Latina, com ênfase inclusive no Paraná, pois temos a presença aqui do deputado estadual, presidente da Comissão dos Direitos Humanos e da Cidadania, Tadeu Venere, da Assembleia Legislativa do Estado. Tadeu, no primeiro bloco você fez um apanhado interessante, denso, sobre a situação limite dos direitos humanos, e você abordou muito a questão prisional, porque eu acho que é nela que nós vemos imediatamente os desequilíbrios do sistema, né? Problemas com o poder judiciário também, mais do que o poder judiciário, com a ideia de justiça no Brasil e a prática da justiça, né? Para quem a justiça? Também. Exatamente, né? Ou seja, você mostra que a justiça no Brasil é uma justiça de classe também, porque ela penaliza os mais marginalizados, né? As pessoas que não têm condições, não têm capital social, né? Suficiente para se enfrentar com o sistema. Você abordou também questões que eu gostaria que você retomasse, dessa relação entre público e privado no Brasil, a questão também de uma cultura cívica brasileira. Você falou no patrimonialismo como uma prática colonial, histórica, e que é difícil de remover nas práticas políticas desse país, né? Como é que leitura você faz disso? Eu tenho assim a impressão de que nós temos uma herança muito perversa. Eu não gosto de falar da herança portuguesa, porque a impressão que dá é que apenas a herança portuguesa é que transformou o nosso país Os em culpados são os outros. Exatamente, é o que o Dante dizia na Divina Comédia, né? O inferno são os outros. Mas eu acho que mesmo do que olhar só para a herança portuguesa, embora tenha um peso, a herança espanhola também tem um peso, é a herança do colonialismo. Quer dizer, é diferente de outros países que foram olhados como países a serem construídos. Aqui nós sempre fomos um espaço a ser explorado e continuam sendo, né, aqueles que vêm para cá muitas vezes continuam sendo o nosso território, as nossas riquezas naturais, o espaço, a água, enfim,
aquilo que deveria ser um patrimônio da população continua sendo olhado como algo a ser explorado e levado os seus benefícios, seus lucros para fora do país. Foi assim com a cana-de-açúcar, foi assim com o ouro, foi assim com a madeira, foi assim com outros ciclos que nós passamos e vai ser assim agora. Nós estamos com petróleo, já foi assim, está sendo com a soja, com o milho, agora vai ser assim com o petróleo. O que eu acho que nós temos é uma relação de um grupo dentro do Brasil, porque são 400 anos é muito pouco dentro da história. Muito pouco. 400 anos eu diria que é quase um pingo d'água, né, dentro da nossa história. Mas são 400 anos de uma cultura de exploração por um setor da sociedade diante dos demais. Então, aquela história, quando eu falo do patrimonialismo, eu sempre vejo muito claro o patrimonialismo na questão cultural, inclusive, que nós temos com relação ao nepotismo. Que eu sempre ouvia dizer, os meus podem. Os seus não, porque você não tem filho competente, mas os meus filhos, o filho do governador, o filho do deputado, o filho do desembargador, o filho do juiz, o filho do promotor, a irmã do lado do prefeito, estes são competentes. E confiáveis. Não tem a ver competência com o serviço público. Por quê? Porque é uma relação de patrimônio, é a relação que quando foi escrito Casagrande e Senzala, eu acho que é uma relação que o Freire, de certa forma, tocava e que nós repetimos aqui. É a relação da Casagrande com a Senzala. Então, alguns podem quase tudo e outros não podem quase nada, a não ser trabalhar para aqueles que podem muito ou podem quase tudo. E é nesse meio de caminho que eu acho que cabe uma interpretação dos direitos humanos. Não há como se falar em direitos humanos quando se tem uma desigualdade social tão grande como nós temos no Brasil. O Brasil, em que pese ser uma economia moderna, uma economia hoje inserida no mundo capitalista, uma economia de mercado, sem dúvida nenhuma, bastante forte, mas ele mantém traços de uma desigualdade social que remontam às economias e os países mais atrasados do planeta. Se nós pegarmos a América Latina de forma geral, nós vamos ver que essa é a raiz, inclusive, muitas vezes, da violência na América Latina. Você não acha... há como se não falar em violência quando você vê algumas pessoas terem e se apossarem de tanto e a maioria não ter absolutamente nada. Nesse capítulo aí, Tadeu, da questão de uma certa cultura cívica que se rege um pouco pela inércia, né? Você fala em sistema patrimonialista, que também o Raimundo Faoro vai falar nos Donos do Poder, né? O Faoro fala do testamento, né? Testamento, exato. E você não consideraria que para romper esse vício que é inercial, né? Uma inércia na reprodução do sistema político e de representação, né? Como é que se percebe o Brasil se movendo nos interstícios, enfim, nos espaços de conquistas de espaços novos? Como é que se... Sabe, Edmar, eu acho assim, quem faz política, e principalmente quem está na Comissão de Direitos Humanos, não tem direito de ser pessimista. Claro. Se nós olharmos de uma forma, um viés pessimista, nós acabamos por não resolver nada. Deixa como está, né? Ficamos num processo muito mais prolixo do que ele já é e achamos que as coisas não terão solução. Eu acho que elas têm solução, agora as soluções não são fáceis. Claro. Primeiro porque nós temos, como você falou, uma reprodução permanente desse sistema, porque ele interessa a algumas pessoas, interessa a grupos. O Faoro, como você falou, fala muito do estamento, que são grupos sociais que estão acima do Estado. Interessa pensar que não há outro jeito que não seja esse. Quando o Mauriazi tem um paralelo com Marx, que eu acho muito interessante, quando o Mauriazi diz que não é porque as coisas sempre foram assim que elas sempre serão assim. Claro. Porque o melhor jeito que você tem para alienar as pessoas é dizer isso. Olha, sempre foi assim, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, meu tio fazia assim, eu faço assim, você vai fazer assim. Claro. Então é aquela coisa meio que é quase determinista, né? Então acho que não. O que eu vejo hoje que há é uma primeira negação da política da forma como ela é feita. Isso não necessariamente é ruim. Claro que nós temos que ter alguma coisa no lugar para não ficar num niilismo onde nada presta, mas também eu nada faço. Claro. Mas eu acho que a negação da política, do jeito que ela está hoje, ela tem um componente interessante. Talvez nós consigamos fazer desta negação um processo dialético de construção de uma outra forma de representação. Eu, na Assembleia Legislativa, tentei por 2 vezes, e estamos tentando novamente, regulamentar, veja que interessante. Na Constituição de 88, ela é uma Constituição que nasce
bojo de uma grande manifestação popular no período pós-ditatorial. E ela cria mecanismos fantásticos de representação popular, entre eles, né, o mecanismo que, aliás, é o segundo artigo da Constituição, quando ela diz que, primeiro, todo o poder manda o povo em seu nome será exercido de duas formas: indiretamente, através dos seus representantes, né, deputados, vereadores, senadores, e diretamente através do plebiscito, referendo e projeto de iniciativa popular. Este segundo nunca foi regulamentado, nem na Constituição Federal, nem na estadual, nem nas leis orgânicas dos municípios. Porque se tem alguma coisa que cria pavor no governante, é ter a população com o poder de colocar, inclusive, projetos de lei que contrariam a si e ao seu grupo econômico. Porque são os grupos econômicos que elegem. Nós acabamos fazendo um papel de representação que eu falo que é uma representação capenga, porque, de fato, nós não representamos muitas vezes aqueles que nos elegem. Nós representamos, e eu falo nós que fazemos política, aqueles que patrocinam o mandato. Então, eu sempre brinco que quem paga a banda escolhe a música, né? E eu não tenho dúvida que as grandes empreiteiras, os grandes bancos, as grandes corporações que pagam campanhas, elas pagam campanhas porque elas vão ter o retorno. Sim. Paralelo a isso, eu sempre falo que há uma violação de direitos humanos também, no Brasil especificamente, em alguns outros países da América Latina também, mas no Brasil especificamente, que é nós não conseguimos ter uma lei, tanto no nível federal como estadual, que promova um acompanhamento a respeito de enriquecimento aparente. Eu sempre falo que eu sou bancário, é impossível, como bancário, fui bancário 28 anos, saí do Banco do Brasil, não sou aposentado do banco, não sou aposentado da Assembleia, que felizmente não tem aposentadoria, mas é impossível um deputado que tenha um padrão X de salário, de repente aparecer com uma Ferrari, ou aparecer com uma lancha, ou aparecer com uma fazenda. Não onde saiu isso? Claro. Isso não cai do céu. Só tem um jeito de ficar rico na política se já não tiver patrimônio ou não tiver família que tenha patrimônio. Só tem uma forma: roubando. Certo. Não existe mecanismo que um cidadão entre na política e saia da política rico. Eu não falo que saia com um padrão de vida melhor do que entrou, que é a diferença. Mas rico, saia com um grande patrimônio, com empresas. Se ele conseguiu isso na política, é só roubando. Aí fala, mas como roubando? Por tráfico de influência. Eu voto A e ganho B. Eu faço A e ganho C. Isso, para mim, tanto faz. A única diferença é que essas pessoas não vão frequentar aquelas cadeias, aqueles presídios que nós falamos. Claro. Esse, é porque elas têm dinheiro para pagar os advogados. Tadeu, esse é um grande capítulo que ainda deve ser passado a limpo no nosso país, né? Eu gostaria, para fechar o nosso programa de hoje, que você, a partir da sua experiência na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, nos relatasse brevemente, temos 3 a 4 minutos ainda, do sentido pedagógico que representou essa atividade de transparência para a sociedade, para ela, inclusive, refletir e tirar lições. Que fatos marcantes você nos relataria a partir dessa sua... Eu acho que, assim, o que me chama muita atenção nesse período primeiro, é uma constatação que eu tenho desde o movimento sindical. Nada se move senão por atividades feitas coletivamente. Nada, absolutamente nada. Você não consegue fazer com que as coisas aconteçam se não for por uma atividade coletiva. E as atividades coletivas, elas só têm efeitos quando elas vão diretamente em cima do seu representante. Se nós ficarmos aguardando que o representante por si só faça, ele esbarra numa série de problemas. Então, eu acho que é fundamental que a população tome para si o direito e a obrigação de participar da vida dos parlamentos. Eu acompanhei muito o que foi a nossa PEC, aqui, quando nós fizemos a PEC contra o nepotismo, processo das 30 horas. Eu acho que o maior exemplo que nós temos no Brasil foi o processo das diretas, que foi derrotado, mas diretas já é um marco na história do Brasil. As primeiras campanhas eleitorais, 89 também. Agora, é claro, infelizmente os partidos, e o meu não é diferente, eu sou do PT, os partidos se adaptaram e se adequaram à situação, convenientemente. Para o partido é muito bom, para a sociedade eu acho que é péssimo. Ok, Tadeu. Nós aqui desejamos desde o programa êxito e continuidade para essa comissão dos direitos humanos e da cidadania, que certamente é uma maneira de tornar o nosso país e o continente latino-americano mais transparente para nós mesmos, né? Nós agradecemos então a sua presença. Obrigado. Eu sou otimista. Eu acho que nós temos avançado muito e vamos avançar muito mais ainda. Outra vez vamos ver que as coisas estão andando bem. Que bom. E aqui então nós nos despedimos esperando você no próximo programa. Até lá.